quero dizer que você é muito bem-vindo a participar conosco desse tempo especial onde nós estamos reunidos em nome de Jesus para glorificar o nome de Deus. Compartilhe esse link com pessoas que você ama, que serão abençoadas com a ministração da palavra, mas que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, pedindo para que Ele haja de uma forma especial na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, faça algo de extraordinário no nosso coração. Obrigado por esse tempo, ó Deus, onde nós podemos ouvir a Tua palavra. Nós podemos, ó Deus, adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração.
Você tem motivos para apresentar diante de Deus? Nós vamos orar. Você está passando por algum tipo de luta? Nós apresentaremos esses momentos diante do Senhor. Nós vamos orar de uma forma especial pela vida do Rodrigo e da Caru, né? Irmãos que fazem parte aqui do pequeno grupo multiplicador ali do pastor Erickson, do Levi, que ele perdeu o tio, que era praticamente um pai. E nós estivemos acompanhando aí nesses 2 últimos dias, esse tempo de luto, de dor da família, a mãezinha ali do tio, né, do Mário Sérgio, de 92 anos, que teve ali de enterrar o filho com muita dor, depois de 3 anos de luta pelo câncer, né? Mas nós vamos orar para que Deus conforte o coração dessa família. Quais são os motivos que tem aí dentro do seu coração que você deseja apresentar? Talvez você já colocou aqui no chat e nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo consolo do Senhor nessa família, Deus, pela perda do seu Mário Sérgio. Visita-os com o poder, ó Deus, e que a Tua graça seja, ó Deus, envolvida no coração da mãe, dos irmãos, dos sobrinhos, daqueles, ó Deus, que hoje choram, ó Deus, a partir do Mário Sérgio, Pai. Que o consolo dos altos céus esteja, Deus, sobre a vida deles. Eu oro por cada família, Deus, representada neste momento aqui, nessa transmissão, por aqueles que compartilharam seus motivos aqui no chat, que a bênção do Senhor e as respostas do Senhor estejam sobre a vida deles, Paizinho. Por isso nós nos unimos em oração, para que a Tua vontade seja realizada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos necessitam
Nós vamos meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Desde a última semana, nós estamos estudando um pouco a respeito, da carta de Paulo à igreja de Filipos ali, uma igreja que foi fundada por Paulo, e nós estamos desde a última semana trabalhando a introdução que está ali em Atos, no capítulo 16, e nós vamos buscar lições e aplicações práticas na palavra de Deus através desta carta que Paulo escreve quando estava preso ainda, e é uma das cartas das prisões, e ele escreve com o objetivo de alegrar o coração daquelas pessoas que viviam na cidade de Filipos. E essa é uma igreja que era muito próxima do apóstolo Paulo, que fez parte da história dele, com muito apoio ao ministério dele. Ele tinha um elo de relacionamento muito profundo com os irmãos que viviam ali naquela cidade, Eu diria que talvez era a igreja mais próxima do apóstolo Paulo. E é nesse texto, ali de Atos capítulo 16, a partir do verso 6, que nós vamos meditar na palavra de Deus neste dia. Sensibilidade espiritual, direcionamento da parte de Deus, talvez seja um dos maiores desafios da vida de toda pessoa que deseja fielmente servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Você já tomou decisões em sua vida que você tinha certeza de estar certo e de repente, quando tudo começou a andar, no final você percebeu que deu tudo muito errado na sua vida? Quando isso acontece, às vezes o nosso coração se torna inseguro por não saber ao certo se deveríamos ter feito aquilo, ou tomado a decisão que havíamos tomados, Nós precisamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso jeito de viver a vida, aprender a buscar na presença de Deus, buscar no trono da graça do Senhor, a sensibilidade vinda dos altos céus, o discernimento vindo do Senhor, para que as nossas decisões e escolhas sejam tomadas de um jeito que agradem ao Senhor. O apóstolo Paulo, logo depois dele ter ali, conhecido o Senhor Jesus, Atos capítulo 8, 9, vai contar essa história. Ele se prepara durante um tempo, E aí, de repente, ele já havia ali forjado em vários anos de estudo ali, ele havia desconstruído parte daquilo que a lei judaica havia ensinado, e ele começa, naquele momento, inspirado por Deus, através do Espírito Santo, a escrever aquilo que hoje nós temos praticamente de doutrinas nas nossas igrejas através das cartas do apóstolo Paulo. E nesse tempo todo ele começa a fazer algumas viagens missionárias. E uma das viagens missionárias foi até a cidade de Filipe. E ele foi guiado e direcionado por Deus através de uma visão para que ele pudesse estar ali. Paulo havia estabelecido planos para aquela viagem missionária, mas Deus, em sua infinita sabedoria e propósito, mudou os planos do apóstolo Paulo. E nós vemos ali Deus direcionando ele para um lado totalmente diferente. Ele queria ir para a Ásia e de repente ele é mandado ali para a região da Itália, ali, onde Deus se revela a ele ali através de uma visão. E nós vimos na última semana que Deus sempre vai agir em nossos planos para que a vontade do Senhor prevaleça. Deus, ele intervém na nossa história para que seja cumprido na nossa vida os planos do Senhor. E Paulo era uma pessoa que tinha uma sensibilidade e o desejo no coração de agradar a Deus e de fazer aquilo que o Senhor queria. E por causa da sensibilidade do apóstolo Paulo, pessoas daquela cidade foram impactadas pela presença de Deus, puderam ouvir a respeito do Evangelho e ali começa uma igreja fundada através do empenho, obediência do apóstolo Paulo na cidade de Filipe. Atos, no capítulo 16, a partir do verso 6, a palavra do Senhor ela vai dizer que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu.
Então eles contornaram a Mísia e desceram até Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunidos ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e o Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor. Nós vemos claramente nesse texto revelado na palavra de Deus o Senhor intervindo na história de Paulo. Ele desejava ir para a Ásia e de repente é guiado para a Macedônia. Nós vemos que a cidade de Filipos era uma cidade muito estratégica, era uma grande cidade onde existia uma grande concentração de pessoas e por isso Deus, em sua infinita sabedoria, direciona o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem até aquela cidade. Quando em obediência à vontade do Senhor, eles chegam ali na cidade de Filipe, algo especial da parte de Deus começa a acontecer. Ele para ali na beira de um rio e começa a conversar com algumas mulheres que estavam ali, e ele acaba conhecendo uma mulher chamada Lídia, uma mulher temente a Deus. Existia o temor e o interesse sobre Deus no coração daquela mulher. Ela ouve o Evangelho e ela compreende em seu coração a mensagem. Não somente ela, mas os da sua casa também foram batizados, e aquelas pessoas ali dão início à igreja ali naquele lugar. Na última semana eu disse que começou através de um pequeno grupo multiplicador na casa de Lídia, aquela casa que era uma casa de ambiente, de acolhimento, era uma casa que era refúgio, onde havia ali a partilha dos medos do coração, do vida na vida, dos planos de Deus e sonhos do Senhor aconteciam ali naquele lugar, né? E nós vimos que a história de Paulo passa pela história de Lídia, passa pela história da cidade de Filipe, mas também passou sobre a vida ali do carcereiro e daquelas pessoas que viviam ali na casa, né, daquele carcereiro também. Nós aprendemos que quando Deus intervém em nossos planos e projetos, Ele deseja o melhor para nós e para quem está próximo de nós. A nossa obediência a Deus e ao Senhor abençoa não somente a nós, mas pessoas que estão ao nosso redor. Foi isso que aconteceu ali com a viagem de Paulo ali para Macedônia, chegando na cidade de Filipos, que aquela cidade foi abençoada, Paulo foi abençoado, mas também o carcereiro, Lídia, e outras pessoas que estavam ali também foram abençoados. Sabe por quê? Porque Deus não somente tinha planos de uma forma institucional para aquela cidade, mas para as pessoas que vivem ali. Da mesma forma que Deus tem planos personalizados para a sua vida e para a nossa vida. Deus, ele está preocupado com a nossa cidade, sim, mas ele se preocupa com aquilo que vai dentro do seu coração, com os detalhes, com aquelas situações que talvez existam na sua mente, no seu coração, que só você conheça, e nessas histórias Deus deseja intervir. Quando nós aprendemos a colocar os nossos planos debaixo da supervisão do Espírito Santo de Deus, nós iremos começar a experimentar plena satisfação e um sentimento de realização que Deus ele coloca dentro do nosso coração.
porque assim nós somos guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus e vem uma sensibilidade dos altos céus. Era isso que estava acontecendo na vida de Paulo, era isso que estava acontecendo na vida das pessoas daquela cidade de Filipos na segunda viagem missionária de Paulo. Por ele ter sido sensível e em obediência sido direcionado por Deus, ele chega àquele lugar para plantar a primeira igreja ali na Europa. Os planos que você tem aí no seu coração, sejam eles para a sua família, planos na área profissional, talvez na sua formação, você tem sido sensível ao direcionamento do Senhor nos detalhes da sua vida? Você tem percebido Deus intervindo na sua história de uma forma em que você, em coração obediente e submisso, está disposto a fazer aquilo que Deus deseja fazer na sua vida para que a vontade dele seja realizada? Lá em Provérbios, no capítulo 19, no verso 21, a palavra de Deus ela vai falar um pouco a respeito disso. Ela vai dizer, olha, muitos são os planos no coração do homem, mas os que prevalecem é o propósito do Senhor. Na minha vida e na sua vida sempre precisam prevalecer os propósitos do Senhor. Então, por isso, às vezes, virão algumas intervenções e o nosso coração precisa desejar fazer a vontade de Deus e cumprir os planos do Senhor. E eu me coloco à disposição para que Deus haja de uma forma especial. Estava abordando o quanto Deus deseja, ali naquela cidade, o Senhor estava ensinando o quanto Deus desejava usar a vida de Paulo para abençoar a vida das pessoas daquela cidade. E da mesma forma que Paulo se deixou usar pelo Senhor, Deus na nossa geração deseja levantar homens e mulheres como eu e você para abençoar a vida de pessoas que Ele ama. Da mesma forma como Lídia foi abençoada, eu e você temos a oportunidade de abençoar pessoas e sermos abençoados por pessoas. Eu já fui muito abençoado na minha vida durante toda a minha história. Eu hoje tenho 48 anos de idade, mas quando eu olho para trás eu vejo Deus agindo de forma particularmente específica em muitas áreas da minha vida. Na minha vida profissional, por exemplo, eu fiz carreira na Rede Bandeirantes de televisão, e desde o primeiro momento em que eu entrei na emissora, Deus fez com que o diretor-geral aqui de Presidente Prudente, Aguinaldo de Fiore Filho, ele pudesse olhar para com bons olhos comigo. E em pouco tempo eu subi na minha carreira profissional, ocupando alguns lugares de destaque, onde Deus me deu a oportunidade de ser bênção na vida do Aguinaldo e das pessoas que estavam ali também naquela época. Quando eu, em obediência ao Senhor, vou para Curitiba em 1999 para cursar a faculdade teológica, que eu entendia um chamado de Deus para a minha vida, Deus usa o Aguinaldo para falar com o Aderbal, que era o diretor-geral lá de Curitiba, e mais uma vez, o diretor-geral da emissora olha com bons olhos para a minha vida. E eu cresço profissionalmente, ficando ali os últimos 12 anos da minha carreira profissional, ali na cidade de Curitiba, na Band Paraná, sendo usado por Deus, onde também abençoei não só o meu diretor, mas pessoas que estavam comigo. No início da minha carreira, o meu irmão Marcos Mendonça, que também era da TV, a qual eu me inspirava e desejava, foram pessoas que me abençoaram. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo Deus intervindo, usando pessoas, mudando direcionamentos para me abençoar. Você consegue identificar isso na sua vida? Na minha conversão, quando eu conheço Jesus, Deus coloca um primo que me leva a conhecer uma juventude, que eu desenvolvo relacionamentos, e através daqueles relacionamentos eu conheço ao Senhor Jesus. No meu chamado ministerial, que eu disse aqui há pouco, que em 99 eu fui para Curitiba, eu vejo Deus agindo, usando a vida de seminaristas naquela época, pastores que Deus trouxe perto de mim, pessoas aos quais eu me inspirava, sendo usados para confirmar o chamado de Deus dentro do meu coração, e até hoje eu sou grato ao Senhor pela vida dessas pessoas. Na minha formação dentro da faculdade teológica, professores que foram bênçãos na minha vida, professores que tiveram atitudes a qual eu me espelho até hoje e desejo ser parecido com eles. Eu tive o pastor Getão,
um homem muito temente a Deus, especialistas em cartas paulinas, pastor Jaziel, pastor Mauro Clementino já está com o Senhor, mas eu aprendi ele um coração de servo e um coração que desejava abençoar. Como eu fui impactado pela vida do pastor Mauro Clementino, pastor Pascoal Piragini, pastor Átila, pastor Yutaka Murita também está com o Senhor, mas que aprendi muito através de línguas originais. O próprio pastor Roberto Silvado, não só na minha formação acadêmica, mas também no meu primeiro ministério, né? Servindo ali debaixo da liderança dele. Outros irmãos que estavam comigo ali, pastor Tunala, pastor Avelino, que saudade, também já está com o Senhor, mas um homem que eu aprendi o que é cuidar de outras pessoas. Pastor Marcos Calisto, os homens de Deus que eu aprendi a amar e me inspirar ao olhar para a vida dessas pessoas. Eles foram colocados na minha história para, de alguma forma, ser bênção e cumprir-se os planos que Deus tinha para a minha vida. Quando você olha para a sua história, quais as marcas que você identifica? Você consegue ver intervenções de Deus, o Senhor colocando pessoas na sua história para de alguma forma abençoar e guiar você nos planos e propósitos que Deus tem para a sua vida? Na minha vinda de Curitiba para Presidente Prudente, Deus colocou pessoas que me orientaram e pessoas que, tementes a Deus, mesmo nos amando ali naquela cidade, nos ajudaram a entender que Deus, o Senhor, tinha um propósito ao virmos para a cidade de Presidente, poder hoje estar aqui com os irmãos. Isso só foi possível porque o Senhor colocou pessoas dispostas, pessoas disponíveis na minha vida e na minha história para cumprir os planos do Senhor. Você tem se colocado diante de Deus como um instrumento para abençoar a vida de pessoas? Eu tenho uma frase que o irmão Marco Peixoto, ele cita muito, que eu e você, nós precisamos estar dispostos e disponíveis. E eu, lendo um livro do pastor Russell Shedd, um livro chamado O Líder que Deus Usa, o pastor Russell Shedd, ele fala a respeito disso. E ele vai dizer o seguinte, que a habilidade e o talento valem muito pouco para os discípulos que não estão disponíveis e dispostos e prontos para servir. Ou seja, não basta nós conhecermos os planos de Deus, não basta nós termos habilidades, sejam elas através das palavras, ou através de ensino, ou Deus talvez tenha dado dom de mestre a cada um de nós, dom de profeta, né? Mas nós precisamos entender e nos colocarmos à disposição de Deus para sermos bênçãos no reino do Senhor. Porque senão a habilidade e o talento que nós temos, eles estarão sendo desperdiçados. Por isso, estarmos dispostos e disponíveis é de tremenda importância na nossa vida. Quando você olha para o seu relacionamento com Deus, você é apenas um frequentador de igreja? Ou você entende que Deus tem um plano, um propósito, um projeto especial para você no reino do Senhor, no estabelecimento do reino do Senhor na geração em que vivemos, para que pessoas conheçam o amor de Deus e sejam impactadas pela presença do poderoso Espírito Santo de Deus? Você está disposto a abençoar? Você deseja abençoar a vida de pessoas? Talvez hoje o confronto é de que você irá reafirmar esse compromisso de abençoar pessoas, ou talvez de identificar na sua vida que existe quase que uma redoma ao seu redor, onde você está preocupado somente consigo mesmo. E hoje a palavra de Deus é que você precisa ser sensível e querer abençoar pessoas, levando o amor do Senhor através da sua experiência, da história que Deus tem forjado aí na sua vida. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 20 e até o 22, a palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo falando: eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. O apóstolo Paulo, nesse texto, destaca uma característica muito importante
na vida de Timóteo. Ele desejava abençoar. Ele colocava os interesses do reino de Deus como prioridade na vida. E ele faz um paralelo diferente de muitos que buscam seus próprios interesses. Timóteo não. Timóteo, ele desejava cuidar, se preocupava com o bem-estar das pessoas que viviam ali naquela cidade. Timóteo, ele alimentava em seu coração o desejo de cuidar de pessoas. Mais do que isso, colocava o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Em outras palavras, Timóteo estava disposto e disponível para fazer o que fosse preciso para que a vontade de Deus fosse estabelecida ali naquela geração. Você deseja abençoar pessoas? Quando você olha para a sua história, você identifica pessoas que abençoaram a sua vida? Deus, ele deseja que nessa geração em que vivemos, eu e você nos tornemos agentes intencionais de proclamação do amor de Deus e de transformação da vida das pessoas. Por isso que ao olhar para essa introdução aqui, a respeito da série de Filipenses, nós precisamos aprender com Paulo a termos sensibilidades no nosso coração, mas nutrir em nós o interesse de que o reino de Deus se torne prioridade na nossa vida. E mais do que isso, nós possamos nos preocupar com o bem-estar, com o cuidado das pessoas que estão ao nosso redor. E nós vamos assim nos tornarmos agentes de transformação, movidos pelo poder de Deus para abençoar a vida de pessoas. Eu desejo que você não simplesmente conheça os planos do Senhor, mas que você seja capaz de perceber que você faz parte do projeto de Deus para a nossa geração. E você precisa aprender a cuidar de pessoas, se importando com elas, e assim iremos multiplicar o amor de Deus na vida das pessoas através da nossa obediência. E de repente nós estamos deixando marcas que serão forjadas no coração de pessoas por causa da nossa vida de obediência e sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu
Eu espero que você tenha sido muito abençoado e que você possa, de uma forma muito especial, aprender a se tornar um instrumento de Deus, a desejar ser um instrumento de bênção na vida de pessoas e que o Senhor possa usar poderosamente a sua vida. Quero convidar você a estar conosco no domingo às 9 da manhã na nossa escola bíblica. Nós tomamos um café gostoso e depois vamos estudar a palavra de Deus através das classes, das várias classes, por faixas etárias, aprendendo do Senhor a linguagem de cada um. E às 19 horas nós temos a nossa celebração, o nosso culto. E você é convidado para estar conosco em nome de Jesus.